Eu queria pedir para você ficar 1 minuto de pé. Eu vou orar com você. Você pode fazer isso? E eu estava ali. Gente, eu pareço muito segura, mas eu tô muito nervosa, tá bom? Eu pareço muito segura, mas eu tô muito nervosa. Mas essa parte não conta. O foco não sou eu, amém? Eu quero orar com você. Eu estava ali falando com Jesus. E eu senti Senti não, né? Porque a gente não vive pelo que a gente sente. Mas eu tive uma impressão no meu espírito. E a impressão que eu tive é: eu não estou com pressa. Não estou com pressa. Então quero orar com você. Que você feche os seus olhos. E que você se concentre no Espírito de Deus. Mas fecha de verdade. Não fique esperando uma voz te conduzir. A minha voz. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração agora. Porque Ele vai preparar a terra do seu coração para você receber essa palavra. E talvez você tenha chegado aqui com uma expectativa bem baixa. Mas o Espírito de Deus vai suprir a sua expectativa. Então, se você puder, levanta a sua mão. Respira bem fundo. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor sopra onde quer. Então que o teu Espírito Santo sopre nesse lugar. Que o vento do teu Espírito sopre no nosso interior nessa noite. Que o vento do teu Espírito sopre, Senhor, nos nossos ouvidos. Que o vento do teu Espírito, Senhor, sopre na nossa mente. Que o vento do teu Espírito sopre, Senhor, no nosso coração. Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Espírito de Deus, paira aqui nesse lugar. O Senhor não está com pressa, então nós também não estamos com pressa. Nós não estamos aqui, Senhor, desejando que o culto termine. Nós não estamos aqui, Senhor, apenas por vir. Nós viemos aqui porque sabemos que existe algo do Senhor para nós. Então, Senhor, sopra do teu Espírito dentro de nós. Senhor, sopra para longe as nossas opiniões e convicções. E que a sua palavra, Senhor, seja o nosso firme fundamento nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração agora. Querido, perca para Jesus agora. Perca para Jesus agora. Fala: Senhor, eu me rendo mesmo. Se o seu coração estiver endurecido, se renda de uma vez. Se a sua mente está vagando, que ela seja levada cativa a Cristo agora. Se o seu coração está entristecido, que você seja consolado pelo Espírito Santo. Jesus, nós te pedimos nessa noite, sopra o vento do teu Espírito em nós. Sopra o vento do teu Espírito em nós. Jesus, tira a nossa inércia, a nossa passividade diante do Senhor. Porque todo aquele que se encontra com o Senhor é completamente transformado de dentro para fora. Nada fica igual na tua presença. O nosso corpo estremece, o nosso nível de tremor aumenta. Espírito Santo, tudo aquilo que retém, tudo aquilo que está retendo o seu poder aqui nesse lugar, nós declaramos por terra agora em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que pode talvez impedir o seu mover aqui nesse lugar, nós declaramos por terra. Jesus, nós denunciamos as obras de Satanás aqui agora em nome de Jesus. E nós declaramos a liberdade do teu Espírito aqui. Em nome de Jesus.
Senhor, tira a nossa língua da quietude. Senhor, que dentro de nós flua rios de águas vivas, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Tira os tampões dos nossos ouvidos. Cala as vozes ao nosso redor. Em nome de Jesus, Senhor. E faz de nós uma terra boa, uma terra fofa. Para que quando a semente cair, ela morrer e dar o seu fruto. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eis-me aqui. De mim eu não tenho nada. Não existe nada de bom em mim. Eu sou completamente dependente do Senhor. Então, que o Teu Espírito fale através da minha boca. E aquilo que não vem do Teu Espírito não saia da minha boca. Leva-nos, Senhor, ao lugar da Tua habitação nessa noite. Leva-nos, Senhor, a um lugar de responsabilidade na Sua presença. Leva-nos, Senhor, a um lugar de reverência na Sua presença. Leva-nos, Senhor, para um lugar onde nós estaremos completamente escondidos do Senhor. Querido Jesus, deseja que você fale com Ele nessa noite. Talvez você está esperando que a oração termine. Mas Jesus quer ouvir você. Jesus não quer que você deseje alguém que ore no seu lugar. Jesus quer ouvir a sua voz. O Espírito Santo quer dominar o seu interior nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Não temos pressa na Sua presença. Não temos pressa. Não temos pressa. Não temos pressa, Senhor, na Sua presença. Você é o ministro, Senhor. Você é o ministro, Senhor. Nós te damos lugar. Vem e toma o seu lugar. Vem e toma o seu lugar, Jesus. Senhor, despedaça os ídolos nessa noite. Os ídolos do nosso coração quebrado. Diante do próprio Deus. Jesus te deu acesso livre ao Pai. Você não precisa mais de um Moisés para te conduzir. Tudo o que você precisa
nascer do Espírito. Tudo o que você precisa é do Espírito Santo. E é Ele que vai te conduzir. É Ele que vai colocar as palavras na sua boca. É Ele que vai te conduzir na oração. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai te instruir. É Ele. Tudo vem dEle. Tudo é por Ele, por causa dEle. O Senhor não está interessado no que você faz. O Senhor está interessado em quem você é. O Senhor não vem aqui porque você está fazendo algo. Ele vem porque Ele é o próprio Deus e está interessado em você. Corresponda. 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 Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque fora do Senhor nós não temos nada. Não existe nada que nós podemos fazer sem o Senhor. Nós não podemos ser ninguém sem o Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor, Jesus. Nós não somos nada, Jesus. Não somos nada, Senhor. Nós não somos nada sem a Sua presença, Jesus. Nos rendemos à Sua presença, Jesus. Nós nos rendemos à Sua presença, Jesus. Nos rendemos à Sua presença, Jesus. Nos rendemos à Sua presença, Jesus. É o melhor lugar, é o melhor lugar, é o melhor lugar. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Nós Te damos, Senhor, o lugar de honra nessa igreja. Nós declaramos o governo do Teu Espírito sobre essa igreja. Senhor, eu quero declarar sobre essa igreja o governo do Espírito de Deus. Eu quero, Senhor, profetizar sobre essa igreja. Uma igreja que é completamente governada pelo céu. Uma igreja que é completamente dominada pelo Espírito Santo. Onde a vontade humana não tem poder. Onde o desejo humano e carnal não vence. Onde aquilo que é doutrina de demônios não terá poder, não terá influência nesse lugar. Em nome de Jesus, onde a ambição egoísta não vai tentar. Ah, Jesus, essa igreja te pertence. Essa igreja tem o Senhor e o nome dele é Jesus Cristo. Nada vai arrancar o propósito de Deus para esse povo. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não apaga o pavio que fumega. Não deixa, Senhor, a chama do Teu povo apagar. Incendeia eles outra vez, Senhor. Incendeia eles outra vez. Com paixão.
Levanta, Senhor, o olhar do Éder e da Kelly. Jesus, que eles permaneçam olhando para o alto. Mas sim, quem olha para o alto, a oposição vem. Mas nada pode parar aquele que está com os olhos fixos em Jesus. Nada pode parar aquele que está olhando para Jesus. Nada pode confundir aquele que tem os olhos brilhantes diante de Jesus. Nada pode parar aquele que ama o Senhor de todo o coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Seja bem-vindo aqui. Nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo... Desculpa, eu sempre esqueço de pedir para sentar, gente. Glória a Deus que vocês sentaram. Quero compartilhar algo com vocês que o Espírito Santo tem falado comigo nesses últimos tempos. Eu sou joanina, eu gosto muito de João. Por quê? Porque João, gente, ele encostou na cabeça no ombro de Jesus, né? Ou seja, íntimo demais. Então eu sou joanina. Eu estudo muito o livro de João. Tudo que tem a ver com João eu gosto muito. Não mais do que Jesus, porém, na minha humanidade, eu gosto muito do livro de João. E há um tempo atrás, na verdade, eu voltei a estudar o livro de João esse ano. E eu não sei se você já percebeu, mas no livro de João, Jesus sempre diz assim: em verdade vos digo. Quem já percebeu isso? Então, se você for ler e anotar, você vai encontrar no livro de João Jesus dando uma resposta, ou Jesus dando um ensinamento, ou ele falando algo que ele sempre diz assim: em verdade eu vos digo. E aí eu falei assim: mas por que, Senhor? Você pode simplesmente chegar e falar assim: olha, é assim, assim, assado, não é verdade? Jesus é Jesus, não é verdade? E eu comecei a pesquisar a respeito disso. Falei assim: mas por quê? Por que tem que falar em verdade eu vos digo? Em verdade 2 vezes. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o caminho, a verdade. Isso, me ajuda a pregar, como diz o meu marido. Inclusive, gente, o pastor mais lindo de Alphaville está aqui, ó. Aleluia. Te amo, amor. Nem olha pra mim, olha, viu, gente? Ora por mim. Glória a Deus. E onde eu estava? Perdi o fio da meada. Em verdade eu vos digo. É isso aí. Obrigada, gente, vocês são incríveis. E eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, em verdade eu vos digo. Aí fui eu lá na onde? No ChatGPT, né? Só que assim, gente, o ChatGPT, ele vai te dar respostas como alguém que não tem espírito. Então o ChatGPT tem uma informação para te dar, certo? Então o que você vai fazer com aquela informação? Você vai pegar ela, vai passar no crivo do espírito, porque você é crente em Jesus, amém? E aí você vai pegar e falar assim: o que isso quer dizer, pai? Né? Vai ficar pegando informação de ChatGPT como se ele fosse Deus, porque não é, tá bom? Aí fui eu lá, falei: ô chat, conta pra mim por que Jesus fala toda vez em verdade eu vos digo, no livro de João. E aí nessa pesquisa eu encontrei 25 vezes que Jesus diz em verdade eu vos digo. Então aproveita e faz a lição de casa, vai lá e pega um por um, e vai lá, pega e escreve assim, coloca numa cartolina na sua casa, tá? Pra você internalizar, tá bom? Mas o ChatGPT diz o seguinte: quando Jesus diz em verdade eu vos digo, às vezes traduzido como em verdade vos digo ou digo-lhes a verdade, ele está chamando a atenção para algo extremamente importante. Amém? A expressão original no grego é amém e ego umim. Eu não sei se é assim que pronuncia. Amém, me amem nesse momento, que eu não sei se é assim. Onde amém, sim, o mesmo amém que a gente diz hoje quando a gente termina a nossa oração, significa verdadeiramente, certamente. Então
todas as vezes que você vê na palavra de Deus, Jesus dizendo, em verdade vos digo, é porque é de extrema importância. Não que o restante não seja. Mas as palavras de Jesus no livro de João, não sei se você sabe, mas o livro de João, ele fala sobre quem Deus é. Então se você não sabe quem Deus é, pode ler o livro de João que você vai saber. E uma coisa muito importante, quando a palavra de Jesus sai da própria boca dele, gente, é porque de fato é algo de extrema importância. Mas nós, como seres humanos, muitas vezes lê de uma forma que passa despercebido. Quantas e quantas vezes você lê um texto bíblico e você voltou lá porque aquilo te deixou um negocinho, você fala, gente, não é possível. Por quê? Se Jesus diz no texto, em verdade eu vos digo, ele está querendo falar para mim e para você, dê atenção ao que eu estou dizendo, porque eu não estou de brincadeira. É mais ou menos isso na minha linguagem. Vocês são quietinhos assim sempre? Igual lá em Alphaville? Ah, então tá bom, então estou acostumada. Então, repetir em verdade 2 vezes, é uma forma de dar ênfase máxima. Jesus está garantindo, presta muita atenção, se você puder anota. Jesus está garantindo que o que ele vai falar é absolutamente verdadeiro, confiável e vem diretamente da autoridade de Deus, não apenas da tradição humana ou da interpretação pessoal. Querido, quando você lê em verdade eu vos digo na palavra de Deus, dê atenção. Dê atenção. Sabe o que eu vejo nos nossos dias? A gente não está dando atenção para a palavra de Deus nos mínimos detalhes. A gente quer uma pregação que nos deixe confortáveis. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus olha para você e fala assim, em verdade eu vos digo, que se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino dos céus. E era nesse texto que eu queria chegar. Há umas semanas atrás eu fiz um batismo lá na rocha. Gente, eu já tinha feito um batismo, mas esse, meu Deus do céu. Jesus desceu na água, ela estava lá na água comigo. Foi lindo. E naquela semana eu li esse texto. Eu falei, gente, mas eu vou batizar as pessoas. E aí a pessoa já pensou, a pessoa levanta da água, assim, cheia do Espírito Santo. Eu falei, aleluia. Quanto tempo faz que você não vê uma pessoa sendo batizada quando sai da água cheia do Espírito Santo? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não vê a manifestação do Espírito de Deus assim? Pá! Gente, eu sou um pouco doida. Mas eu amo Jesus. Foca nisso. Quantas, sabe? E assim, e a minha vontade era, meu Deus, alguém vai ser batizado do Espírito hoje? Mas não, ninguém levantou o jeito do Espírito não. Não foi dessa vez, mas Jesus sabe o que ele faz. Em João 3, eu quero ler junto com você. Abre comigo aí, João 3. João 3. Um dos textos de João que eu gosto demais, assim. Para quem já assistiu The Chosen, é forte. João 3, versículo 1. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Vocês estão com pressa hoje? Eu tenho até que horas, Éder? Tem hora que Jesus quiser, que é brincadeira. Não, gente, eu vou correr em nome de Jesus. Presta atenção. João 3 fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala comigo, nascer de novo. Amém. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é
carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos. O que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Eu estou no meio do século 21, tá bom, gente? Porque, é diferente a versão, esqueci de falar. Onde eu parei? Das coisas celestiais. 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Eu li tudo para a gente ser mais rápido. Mas o que eu quero falar com você hoje? Quem aqui é nascido de novo? Quem já nasceu de novo? Levanta a mão. Aleluia. Misericórdia. Amém, gente, em nome de Jesus. No Evangelho de João, como eu falei para vocês, aparece 25 vezes. Então aqui você viu umas 3, né? Tem mais algumas, dá para você ir lá pesquisar. Mas, por que eu abri aqui Nicodemos, gente? Eu tô lendo um livro, fiz o favor, ou desfavor, de ler um livro do reverendo, como é o nome dele, mas sempre esqueço, Hernandes Dias Lopes, sobre João. Cada frase é um choro. Eu te recomendo, vai mudar a sua vida. Então eu quero dar os créditos aqui, porque muita coisa que você vai ler aqui, eu fiz um estudo nesse livro do irmãozinho, do reverendo. Posso falar irmãozinho se ele ouvisse, meu Deus. É João mesmo, ele faz uns comentários lá. O cara é um crânio, cheio do Espírito Santo aí. E aí eu tenho lido ele junto com o livro de João. E gente, assim, é riquíssimo. Eu falei, gente, isso não pode parar em mim, pelo amor de Deus. E eu estava aqui nesse meio, tudo isso acontecendo. E eu comecei a pensar no novo nascimento. Gente, o irmão falou aqui lindamente, tá todo mundo muito igual. Eu vou fazer vou ser vulnerável com vocês aqui agora. Eu tô meio cansada dessa galera tudo igual. Todo mundo fala igual. Todo mundo se veste igual. Gente, cadê as pessoas autênticas e genuínas na nossa vida? Pelo amor de Deus. Sabe? Todo mundo quer ser igual a todo mundo. Eu não quero ser ninguém, gente. Eu só quero nascer do Espírito. Eu só quero ser cheia do Senhor. Se você gostar ou não gostar, meu bem, esse é um problema seu. Resolve com Jesus. Certo? Mas eu comecei a olhar para a vida de Nicodemos e um cara que se encontrou com Cristo, ficou diante de Jesus e não estava entendendo do que ele estava falando. E quantos de nós estamos vindo aqui dia após dia, rolando o nosso Instagram, sabendo da vida de todo mundo, concordando com todo mundo, com a teologia de todo mundo, mas a gente não nasceu do Espírito. Olha o silêncio, amor. Isso é muito sério. E Nicodemos, gente, uma das coisas que nesse estudo que eu fiz diz assim: o encontro de Nicodemos com Jesus está logicamente conectado
ao texto anterior, que fala que Jesus falava as coisas, mas Jesus conhecia o coração do povo. Então Jesus sabia que ele falava as coisas e as pessoas não estavam nem aí. Na verdade, só queriam alguém para alguém que governasse eles, na verdade. Mas Jesus só queria o coração deles. E uma das coisas nesse momento de Nicodemos é que nesse estudo que eu fiz, diz assim: esse momento onde Jesus via o coração do povo significa que Jesus não aceita uma fé superficial. E, gente, eu estou dizendo que Jesus não aceita uma fé superficial. Ele não aceita uma fé rasa. Nicodemos viu tudo que Jesus fez, mas isso não foi suficiente para ele permanecer na pessoa de Cristo. E nós estamos vivendo isso. A gente vê muita gente que fala muita coisa, que entende demais, mas não nasceu de novo. Então, eu me fiz essa pergunta. Eu falei: Jesus, será que eu nasci de novo? Não, pera, vamos conversar, né? Vamos lá, senta aqui. Será? Porque isso se chama se examinar. Se você não se examinar, se você não reconhecer os seus pecados, querido, deu ruim. E aqui no caso de Nicodemos, ele tinha uma fé superficial, que não era suficiente para salvá-lo. Embora Nicodemos tivesse reconhecido Jesus como um mestre, vindo da parte de Deus com capacidade de operar grandes sinais, a sua fé era deficiente. Será que a minha fé e a sua está deficiente? Faça essa pergunta para você mesmo. A fé de Nicodemos se baseava no testemunho dos milagres. Jesus, porém, destacou que existia a necessidade de uma fé salvadora que produz transformação de vida. Se a sua vida não está mudando, você ainda não nasceu do Espírito. Eu sinto te informar. Não tem como, é impossível nascer do Espírito e não ser transformado por isso. Então, Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. E a sensação que dá é que ele queria, tipo assim, se esconder, né? Meu Deus, não quero que ninguém me veja com Jesus, porque, meu Deus, né? Eu sou Nicodemos, afinal de contas. Mas ele estava muito interessado nas coisas que Jesus estava fazendo, realizando. E, gente, em nome de Jesus, não estou falando que as coisas que Jesus faz não são boas, pelo contrário. Isso provam que ele é Jesus, que ele era Jesus. Mas tem um escritor que chama Carson, ele fala assim, que quando Nicodemos se aproximou de Jesus à noite, ele se aproximou mais da sua própria escuridão. Porque diante de Deus, ele viu que de fato, tudo que ele sabia não era nada diante de Jesus. Cara, se você está mais interessado nas suas próprias convicções, você precisa nascer outra vez. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito. Todo mundo aqui é batizado? Aleluia. Glória a Deus. Na água, né, gente? Estou falando na água. Jesus é enfático. Necessário vos é nascer de novo. Você pode ser uma pessoa rica, culta, respeitável, religiosa como Nicodemos. Mas se não nascer de novo, você está perdido. Quanto tempo faz que você não pensa nisso? A vida do crente é muito corrida, né? Mas na verdade é desculpa. A gente dá essa desculpa, que a nossa vida é corrida. Gente, eu sou um amor de pessoa, tá bom? Não é pessoal. Não é pessoal. Então a pergunta que a gente precisa se fazer: será que eu nasci de novo? Será que eu nasci e aí eu fui me perdendo, fui deixando a importância do novo nascimento se perder na minha vida? Será? Se pergunte. Se examine. O novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade da sua vida. Você precisa nascer de novo. Sem o novo nascimento, a sua vida é vã, sem esperança. A sua religião é vã. Sem o novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo.
Sem o novo nascimento, a palavra de Deus condenará você no dia final. Sem o novo nascimento, o céu estará de portas fechadas para você. Em verdade, lembra do em verdade eu vos digo? Se você não nascer da água e do Espírito. Você pode ser uma pessoa zelosa, conservadora, observadora, cheia de preceitos religiosos, como Nicodemos. Mas se você não nascer de novo, você não tem esperança. Você não tem esperança para sua alma. Você pode ser a pessoa que mais pratica boas obras. Você pode dar esmola, ter uma vida linda, bonita, ser moralmente, bom para as pessoas. Pode até fazer orações lindas, cheias do poder de Deus. Mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino do Deus que você professa. Então a pergunta é: por que você precisa nascer de novo? Por quê? Por que eu tenho que nascer da água e do Espírito então, Senhor? Porque a inclinação do seu coração é contra Deus. Gente, nós, por nós mesmos, na nossa natureza caída, pecaminosa, a gente não tem vontade de buscar o Senhor. Você pode fazer o maior esforço do mundo, se você não está com vontade, você não faz. É verdade ou não é? Lá vem meu filho. Filipenses 2 diz assim: porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Você acha que Deus está interessado que você o busque? Sim ou não? Sim. Por que Ele está interessado? Porque se depender de você, você não vai fazer. Gente, não adianta fingir que você é todo espiritual, que faz devocional todo dia. Por que não? A gente não tem vontade todo dia. É verdade ou não é? Não sei você, eu sou um ET então. Porque eu não tenho vontade todos os dias. Mas Paulo falava assim: eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Então você vai falar assim: eu não estou com vontade, mas meu corpo vai na marra. Porque quem manda aqui é o Espírito Santo. Entendeu? Na sua força você não vai. Não adianta, na sua vontade você não vai. Sabe qual que é o problema, gente? As pessoas não têm coragem de falar a verdade, cara. Ninguém é super espiritual. Tá todo mundo aqui sendo aperfeiçoado, cara. Então qual é um outro motivo que eu preciso nascer de novo? Porque sem o novo nascimento você não pode ver o reino de Deus e também não pode entrar nesse reino. E as duas coisas são a mesma coisa. Então, a não ser que Deus mude as disposições íntimas da sua alma, que transplante o seu coração de pedra e te dê um coração de carne, a não ser que você receba o toque regenerador do Espírito Santo, você jamais vai entrar no reino de Deus ou vê-lo. Não depende de você. Depende do Espírito. O que depende de você é perder para Ele. Jesus está te chamando, te atraindo, te convencendo e você está resistindo. Por quê? Porque a sua natureza é contra Deus. É por isso que você tem que nascer de novo. Terceira coisa, porque uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para você entrar no reino de Deus. Gente, eu vou fazer uma confissão aqui, depois o pastor Éder e a pastora Kelly resolve. Esse negócio de, eu estou sentindo no meu coração. A palavra de Deus diz que é o que sai do coração que contamina o homem. Você acha que as coisas externas te contaminam? Não. É o que sai. Mas sabe o que acontece? O que sai se torna existência. E aí sim te contamina. O coração do homem, ele é enganoso. Se você não nascer de novo,
o seu coração vai continuar te enganando. E aí você vai ter uma fé deficiente, emocional ou intelectual, que não vai te sustentar no dia mau. E sim, você vai ter dias maus. Mas você não vai falar assim, não quero mais Deus. Deus não tem nada a ver com isso, cara. 4. Porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Em verdade, eu vos digo que se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. A gente fica cantando que venha o teu reino, venha nada. Você está aí na carne. Não vai vir nunca. E aí a culpa é do pastor que não pregou direito. Mentira. É você que não se encheu do Espírito Santo. Não é o pastor não, querido. É a disposição do seu coração diante de Deus. Sabe por quê? Porque se você estiver num dia bom e um mendigo pregar para você na rua, você vai falar glória a Deus. Mas o dia que você chegar aqui no dia mal, a culpa é do pastor, do louvor que não foi bom. Isso acontece lá em Alphaville de vez em quando. Não conta para ninguém que eu te falei. Então, eu te falei de coisas que você precisa se perguntar. Mas então, para a gente saber o que é o novo nascimento, a gente precisa saber o que não é verdade? Eu trabalhei no Duty Free por 8 meses. Quando você entra, para quem não sabe, o Duty Free é um free shop, é uma loja de produtos importados no aeroporto de Guarulhos. E quando você entra lá, é cheio de coisa, uns negócios, umas regras, negócios. Tanto que assim, eles ensinam você que se tiver uma mala no meio do aeroporto, você não pode chegar perto. Eles interditam assim, porque pode explodir, pode ser qualquer coisa. Eles chamam lá de campo neutro. Então quem trabalha para dentro das áreas comuns, que a gente chama lá dentro, você não está nem no Brasil nem em lugar nenhum, você está na glória. Eu estou aqui no céu, Senhor. Entendeu? Porque você só está no Brasil para fora do portão de saída. E quando você chega lá, você tem várias notas. Então você trabalha com vários tipos de dinheiro, de vários países. E aí eles ensinam você a como reconhecer uma nota. Como você reconhece uma nota falsa. E o que a gente estuda? A nota verdadeira. Você não estuda o que é falso, querido. Você estuda o que é verdadeiro. E é o verdadeiro que diferencia o que é falso. Então, se você quer saber o que é nascer do Espírito, você tem que saber o que não é. Eu vou sempre, mas o que não é? Porque, né? A gente só sabe o que é falso quando a gente conhece o que é verdadeiro. Então, o que não é um novo nascimento? Eu vou dar algumas, opções para você, brincadeira. O novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido. Gente, não é porque você é abençoado que você nasceu de novo, tá bom? Não é? Tem gente que atrela o dinheiro a ser bem-sucedido, a ter coisas materiais, a ser... Não, eu sou abençoado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que mora na favela, no barraco, e ele nasceu de novo. E tem gente que é cheio do dinheiro e entendeu que nasceu de novo. Não é um requisito. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. O novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Gente, não queria falar disso, posso? Eu conheço tanta gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Cara, é seco. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero. Não quer dizer nada. Você pode vir aqui e citar todos os versículos bíblicos. Fazer umas orações de glória. Não quer dizer nada. Nicodemo, gente, ele era muito bem sucedido. Nicodemos era rico. Riquíssimo. Mas o dinheiro não satisfazia sua alma. E também não garantia a sua segurança.
Nicodemos, ele era mestre em Israel. Ele tinha um conhecimento absurdo. O cara era top dos top dos top das topzeiras. Ele sabia tudo. Ele era rabi. Mas ele não estava salvo. Tem muita gente que conhece a verdade, mas nunca foi transformado por ela. Nicodemos era mestre, sabia tudo e estava perdido. O novo nascimento, gente, não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. E conhecer a Bíblia não é ser religioso, gente. A religiosidade tem muito a ver com as suas práticas. Você pode ser o cara mais religioso do planeta Terra. Isso não significa que você nasceu de novo. E às vezes isso é desculpa para você falar que tá fazendo em nome de Deus. Tem muita gente que faz em nome de Deus sem Deus, gente. As igrejas estão abarrotadas de gente que fazem cultos, eu não sei para quem. Para elas mesmas, talvez. Eu não sei. Mas eu não quero ser assim. Às vezes a gente quer uma igreja grande, mas Deus não quer que você seja de uma igreja grande. Deus quer que você seja uma igreja pequena. E às vezes Deus quer que você seja uma igreja grande. Ser nascido do Espírito vai te ajudar na diferença. Nicodemos era fariseu, gente. Vivia uma vida extremamente religiosa. Era membro do grupo mais radical e conservador da religião judaica. Eles eram separatistas. Então, todo mundo que não era do miolo deles lá era indigno. Não podia chegar perto. Tem um escritor que chama Hendrickson. Ele diz que a conformidade exterior com a lei era muitas vezes considerada pelos fariseus o alvo da existência humana. Eles tinham regras e mais regras. Na verdade, eles construíam um sistema de salvação pelas obras. Jesus denunciou fortemente os fariseus por causa do seu exibicionismo e pseudo-santidade. O foco era externo, não era a transformação do coração. Então eu poderia estar todo errado, mas o importante é que eu sou do Sinédrio e eu conheço a Bíblia inteira. Querida, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. O novo nascimento não equivale a ocupar um cargo de liderança na igreja. Não é porque você é líder que você é cheio do Espírito Santo. Não é porque você dá mais o sangue do que outros que você é cheio do Espírito Santo. Não é porque você compra suas escalas, chega no horário que você é cheio do Espírito Santo. Isso é o mínimo. É o mínimo. E se você não faz isso, a sua fé está deficiente. Porque Jesus merece o melhor, cara. Jesus merece que você levante cedo, faça a comida às 10 horas da manhã, tome banho às 11 e fique pronto para o culto. Mas Ele merece. Nicodemos era um dos principais judeus. Dos judeus. E quando o texto diz nascer de novo, cadê, gente? Eu perdi aqui. Nicodemos era um dos principais dos judeus. O Sinédrio era composto por 71 membros e presidido pelo sumo sacerdote. Era formado de saduceus, fariseus, escribas e anciãos. Sob o governo de Roma, o Sinédrio exercia um importante trabalho na área civil, criminal e religiosa. Você acha mesmo que Nicodemos chegava atrasado nos compromissos dele? Ele não chegava. Ele tinha autoridade para prender, julgar, mas ninguém entra no reino de Deus por ser pastor e qualquer outro cargo de liderança na igreja. Só entra no reino de Deus quem nasceu de novo, gente. O novo nascimento não equivale a ter apenas informações certas sobre a pessoa de Jesus. Você já falou com gente que chega assim, não, mas Jesus não sei o que lá. Não, mas é porque Jesus. O cara tem todas as informações. Sabia o número que ele calçava, o número da roupa, o tamanho do cabelo, a cor dos olhos. Decorou todos os em verdade vos digo. Mas nenhum desses entrou no coração dele.
Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre, que tinha poder para fazer milagres e que tinha vindo da parte de Deus e desejou profundamente conhecê-lo. Você deseja conhecer Jesus profundamente? Mas saber quem Jesus é e ir até Ele não é o bastante para levar você para o céu. O jovem rico também fez isso, gente. Se prostrou, mas o jovem rico saiu sem entregar nada para Jesus. O novo nascimento não equivale a uma reforma moral. Queria que você prestasse atenção nesse ponto. Não é moral. Não é moral. Muita gente tem uma boa conduta. Muitas pessoas são muito boas. Fazem as coisas corretas. E não estou falando que não é para você fazer isso, amém? Pelo amor de Deus. Bom testemunho, amém? Mas não é sobre isso. O que é nascido da carne é carne. E ser bom moralmente é carnal. Qualquer pessoa pode ser boa moralmente. É verdade ou não é? Você encontra esses caras que são CEOs das empresas, mano, os caras são corretíssimos. Você fala, meu Deus do céu, acho que esse cara é crente. Aí você vai ver, é nada. Sabe o que falta pra ele? Tudo. Falta tudo. Mas você conversa com a cara e você fala, meu Deus do céu, eu quero ser igual a ele. Não, Jesus, eu tô toda errada, porque a pessoa é tão, né, que você fala, caraca, eu vou quebrar aqui do lado desse cara, ou do lado dessa mulher. Não é moral, porque o que é nascido da carne é carne. Lembra que os fariseus queriam que era externo? Nicodemos era moralmente bom, gente. E aqui, gente, carne, nesse texto, tem o sentido da natureza do ser humano, que é separado de Deus. Então, quando a gente fala de algo que é moral, é do que a carne é capaz de fazer. Isso não significa que você não está separado de Deus. Então, o cara pode ser, né, estica, vamos falar, mano, o cara a mulher é top, como diz meu filho, top. Mas ele é separado de Deus. E aí sabe o que é pior, gente? Às vezes a gente nem é tão bom moralmente falando. E aí você vai falar pra alguém que você é crente, a pessoa fala assim, nossa, mas a pessoa é meio esquisita. Como assim ela é crente? Porque ser nascido do Espírito te transforma para ser uma pessoa boa moralmente. Então o que chega primeiro é o Espírito. E aí depois a pessoa vê que você é uma boa pessoa, que você é moralmente bom, porque você é nascido do Espírito. Não é o contrário. Portanto, o novo nascimento não é uma reforma do velho homem. Não é apenas uma fina camada de verniz religioso. Tem muitas pessoas decentes, bondosas, honradas, assim como Nicodemos, mas nunca nasceram de novo. Então o que é o novo nascimento? Chegamos! O novo nascimento é algo completamente radical. Jesus não misturou água no vinho, gente. Jesus transformou a água em vinho. Jesus não mistura as coisas, tá bom? Nada contra os coachings, mas Jesus não mistura coach com o evangelho. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nascer de novo é nascer de novo. As tretas deles lá é as tretas deles lá. Sabe por quê, gente? Gente, eu tenho nada contra as pessoas que, né, dão os estudos. Amém, glória a Deus, ajuda muita gente. Mas assim, não mistura Jesus no meio. Jesus não tem nada a ver com isso. Porque são coisas humanistas que mexem com a nossa alma. Mas a nossa essência só pode ser transformada. Não tem como, gente. Algo que veio do ser humano. E sim, Deus nos deu inteligência. Mas a nossa natureza, ela veio de Deus. E só Ele pode mudar. Então o novo nascimento é completamente radical. Nicodemos, ele não faz nenhuma pergunta para Jesus, mas Jesus fala assim para ele:
é necessário que você nasça de novo. Nicodemos não fala assim: Jesus, o que eu faço? Não. Porque Jesus não está interessado nas suas perguntas. Jesus está interessado em te dizer a verdade. Então, mesmo que Nicodemos não tenha feito nenhuma pergunta, Jesus fala assim para Nicodemos: o seu coração está profundamente sepultado. Você precisa nascer de novo. É algo absolutamente novo, é inédito, nunca existiu. É como se fosse uma ressurreição de novo. Você sai da morte para a vida. É completamente transformado. E gente, tudo muda em você. Sabe gente que fala assim: nascer assim, crescer assim, Gabriela? Ora, porque tá precisando nascer de novo. Porque eu sou assim. Não é assim nada não, querido. Você nasceu de novo, você vai mudar. Amém? Então, o novo nascimento, ela é uma obra exclusiva de Deus. Você não consegue ser transformado por sua própria força. Pelos livros que você lê. Pelos aconselhamentos que você faz, pastor Éder. Jesus respondeu para Nicodemos assim: em verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É nascer do céu, gente. É nascer de Deus. Não é moral. Não é para que as pessoas vejam. Se elas verem, é porque você nasceu de novo. Isso vai fluir de dentro de você. Maçã não se esforça para dar maçã. Macieira não se esforça para dar maçã, gente. Você já viu alguma árvore de maçã gemendo para nascer uma maçã? Eu nunca vi. Você era para a planta assim, gemendo para dar uma... Não. A palavra nascer de novo no grego é anotem, que quer dizer nascer de cima. Quando Jesus fala para Nicodemos assim: você precisa nascer de novo, você precisa nascer de cima. Você precisa nascer do alto. É nascer de Deus. Não é apenas o nosso destino, mas também a nossa origem. A gente nasce de Deus, gente. A gente não nasce da vontade do homem, da vontade da carne, mas a gente nasce de Deus. O ser humano pode fazer muitas coisas, mas não pode dar vida a si mesmo. O único que pode dar vida para mim e para você é Jesus Cristo. O novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito. Não é na sua força. Não é quantos devocionais você fez por semana, quantos livros você leu por ano. Tudo isso é bom. Te ajuda a crescer, a amadurecer. A gente precisa de crente maduro, gente. Em nome de Jesus. Portanto, o significado evidente é esse: não é suficiente ser batizado na água. Pronto, agora lascou, né, Kelly? Depois você resolve. Não sei de nada. Não é suficiente você passar pelo batismo. O batismo faz com que você confesse que Jesus é Jesus e que você crê na obra do Espírito. Mas não é suficiente para a sua vida ser transformada. Gente que chega na igreja: eu quero me batizar. Mas por que você quer se batizar? Para falar que eu sou batizado. Não. É da água e do Espírito. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Amém? Então, uma coisa é junta com a outra. Então, quando você é batizado na água, sabe o que acontece? O Espírito vem e te purifica. Amém? No texto de Ezequiel 36 fala assim: então aspergirei água pura sobre vós. Presta atenção. Ezequiel 36 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados.
Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais e serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. E isso é nascer do Espírito. Quando você desce as águas, o Espírito te purifica. E então você nasce de novo por causa da obra do Espírito. Não é na sua força. Sabe quando você está tentando vencer um pecado? É porque você está tentando vencer na sua força. Sabe como que a gente vence pecado? Ficando íntimo de Deus. O pecado não terá mais domínio sobre nós, não é isso? Porque eu estou perto de quem é santo. E por isso eu sou santo. Você não vai vencer pecado longe de Deus, querido. Não vai. Mentiram para você na sua cara. E você acreditou. Nascer do Espírito é nascer do alto de Deus. Vocês estão... Tá tudo bem aí? Aguenta mais um pouco. O novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. A gente nunca vai discernir completamente o que o Espírito Santo é capaz de fazer em nós. Mas Ele vai fazer. Porque Ele é o maior interessado em você. A comparação do vento é especialmente plausível porque os termos em hebraico dizem que vento e espírito são a mesma coisa. Então o vento sopra onde quer, a gente não sabe para onde vem, sabe para onde vai. E os que são nascidos do Espírito são assim, eles são livres. O vento é livre, é soberano, é misterioso. Você consegue botar o vento dentro de um pote de vidro? Impossível. O Espírito sopra onde Ele quer e em quem Ele quer. Ninguém segura o vento, nem pode detê-lo ou domesticá-lo. A obra do Espírito, ela é soberana e eficaz. E a gente não pode explicar o vento, mas a gente pode sentir e ouvir a sua voz. Assim é a obra do Espírito Santo no novo nascimento. O Espírito Santo sopra onde jamais sopraríamos. Ele sopra em quem jamais sopraríamos. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Jesus pode soprar o Espírito Santo dentro dela. E Ele sopra onde Ele quer. Na rua, na boate, no futebol, onde Ele quiser, na igreja. Ele não está preso numa caixa. Eu fiquei perguntando para Deus. Falei, Deus, eu queria tanto uma palavra para falar disso. Eu queria ter uma palavra assim, humana. Aí eu estava orando. O Espírito Santo falou assim para mim, é porque não é moral, meu bem, é visceral. Querido, é nas entranhas. Talvez você tá aí olhando para mim e falando, meu, do que essa louca tá falando? Eu não tenho o poder de te convencer de nada. Mas eu posso falar para você que é visceral. É fora do que você pode pensar e imaginar. Você só vai viver. É viver. Jesus, a obra do Espírito não é um cardápio que você chega num restaurante e o cara te oferece um cardápio assim. E aí você sente o gosto das coisas no cardápio, né? Não, quem? Tem gente que vive isso na igreja. Chega aqui, pega o cardápio e aí acha que provou da comida. É visceral, gente. Eu posso vir aqui e falar tudo isso aqui pra você. Se você não comer, se você não experimentar, você não vai saber o que é. Amanhã de manhã, a hora que você acordar, você vai ficar pensando, meu Deus, será que eu provei mesmo? Ou será que eu provei, mas aí eu parei de comer dessa comida? Porque às vezes é isso que acontece. Talvez você de fato tenha nascido de novo, mas você deixou isso de lado. Você não considerou. Em verdade eu te digo. Se coloca de pé no seu lugar.